Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Ô, professor, eu Sim. estava aqui nos últimos dias ouvindo novamente as aulas do senhor sobre a leitura que o senhor fez sobre Santa Margarida Maria Alacoque. Eu já estava cansada das férias do senhor. E aí eu falei, vou ouvir esse livro aqui de novo. E aí o senhor fala, o senhor fez um comentário sobre as consolações que Santa Margarida recebia e como que aquilo afetava o corpo físico dela. Sim. Que o senhor falou de outros santos, inclusive, que eles pediam para que Jesus cumprisse as consolações, justamente porque eles não suportavam, tinham dificuldade de suportar. Né? É São Felipe Neri, São Francisco Xavier. Isso foi justamente esses que o senhor citou. É. E é interessante que esse livro me fez pensar pela primeira vez como que essa vida tão íntima de Nossa Senhora com Nosso Senhor, ela tinha que ser imaculada mesmo, ela tinha que ser preparada para poder suportar isso. Mas Nossa Senhora tem um problema com ela. Nós vamos ver isso aqui muito. Tem um problema. Ela não recebeu consolações. Pois é. Mas ela não recebeu consolações, ela sofreu o tempo todo, a gente não pensa nisso. É. Né? Não pensa nisso. Todo o corpo dela foi alterado. Tudo. O fato dela ser imaculada não foi, muito entre aspas aqui, uma vantagem, né? Fez com Ao contrário. participasse o tempo todo das dores de Nosso Senhor. Sem culpa, né? Sem culpa. E ela não teve consolação, porque o que acontece? O Padre Feio vai explicar isso muito bem, né? Os santos recebem consolação de Nosso Senhor. Mas ela não podia receber consolação do Nosso Senhor porque ele estava em sofrimento. Não tinha consolação para ela. Era o filho dela. Então, isso é uma das muitas características das dores de Maria. Os santos, vocês vejam, várias histórias de mártires, né? A gente vê os mártires sendo poupados dos sofrimentos que os algozes os proporcionava, né? São Lourenço lá na grelha, né? De churrasco. Nosso Senhor dava a esses mártires certas consolações de não sentir dor, enfim, do fogo não queimar. Mas não Maria. Não Maria. Não Maria. Maria não teve consolação. Nenhuma. Né? E a dor dela foi completa. Abarcou todas as dimensões do ser de Maria. Né? Todas as potências da alma, superiores às inferiores. Tudo. Tudo. Né? Então, por isso que é incompreensível. Né? Você vê, depois que a gente ler, né, um livro de 500 páginas sobre as dores de Maria, nós vamos concordar com o autor. Né? Nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos ter muitos motivos de meditação para a nossa vida inteira depois de ler esse livro. Mas compreender mesmo é impossível. Não é? E exatamente essas são as características, inclusive intelectuais, que vai suportar, que vai estimular a nossa devoção por Maria. Não é? A nossa devoção não pode ser uma devoção vazia intelectualmente, né?
Então, depois dessas leituras, né, desses grandes tratados de Mariologia, e esse é um deles, a nossa compreensão aumenta um pouco. O nosso intelecto ele passa a trabalhar conjuntamente com o nosso coração para dar conteúdo à devoção, né? Tá certo? Ana Paula ou Márcio? Levantou a mão aí. Professor, quando fala essa frase aqui, a lei da encarnação é uma lei de sofrimento. Jesus passou os inteiros 33 anos em constante sofrimento. Até no útero. No ventre. O fato dele é como se, ao encarnar-se, ele se rebaixasse? É isso? Ele se rebaixou à existência humana. A existência humana. Para nos ensinar o que é a existência humana. E ao nos ensinar, nos elevar. Ele teve que se rebaixar para nos elevar. Não é? Porque às vezes a gente pensa no sofrimento de Cristo só relacionado à paixão, propriamente. Mas não, né? Não. A vida inteira desde o útero. Foi o sofrimento e Nossa Senhora o acompanhando nesse sofrimento. Exatamente. Então, a vida do Nosso Senhor é o que ele fala, né? Nos vários momentos, ele teve espécies de intensidade diferente do sofrimento. Né? Mas nunca deixou de sofrer. Né? Ele demonstrava isso. Né? Ele demonstrava isso. Em algumas partes do Evangelho ele fala, né? Que ele sofre permanentemente. Né? Não tenho uma cama para me deitar e descansar. Né? Não tenho um travesseiro para deitar a minha cabeça e descansar. Né? Agora, à medida que vai aproximando a paixão, a espécie a intensidade do sofrimento vai aumentando. Né? Tá certo? Então, ele quis nos ensinar com isso que a lei da encarnação é uma lei de sofrimento. Ninguém está livre do sofrimento. Os nascidos, nós todos vivos, não há nenhuma possibilidade de nós nos livrarmos do sofrimento. Né? É a lei da queda. É a lei do homem caído. Né? É que ele veio nos ensinar com a própria vida. Né? Por isso que ele muda completamente toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Né? Por mais que o povo escolhido soubesse disso, e existem pré-figuras no Antigo Testamento de Nosso Senhor, existem as grandes profecias sobre Nosso Senhor, ninguém tinha entendido isso. Né? Se você lê as profecias dos profetas, né? Principalmente Isaías, a descrição do homem das dores, bem, é uma descrição. Mas aí, como é que é isso? Como é que vai ser? Né? Então, com Nosso Senhor, é um ponto de mudança completa, inclusive da relação de Deus conosco, a partir disto, dessa realidade básica da vida. E essa realidade, Ana Paula, é uma coisa curiosa. Né? Quanto mais você negar essa realidade,
mais sua vida se torna artificial. E mais o seu caminho para o inferno vai se pavimentando. Né? Não há saída para isso. Há só duas saídas, que são representadas pelos dois crucificados ao lado de Nosso Senhor. Né? Tinham três no Calvário. Né? Tinha o Santo Inocente, que estava sendo sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus. Né? E tinha duas pessoas normais, né, do lado dele. Todas elas estavam sofrendo as mesmas dores. Vamos dizer assim, não é não, mas vamos dizer assim. Como nós no mundo sofremos as dores. Uma delas aceitou a dor como merecida. Aqui, o bom ladrão falou, não, eu mereço essa dor. Esse que está do meu lado não merece. Né? E se ajoelhou, entre aspas, aos pés de Nosso Senhor. Né? E nesse momento, o bom ladrão, ele admitiu, ele reconheceu a lei da encarnação, que é a lei do sofrimento. E ele disse, eu mereço. Este não. E o outro, que estava sofrendo as mesmas dores, mas não aceitou. Blasfemou. Não aceitou. Começou a desafiar Nosso Senhor. Ah, se você é Deus, desce daí, nos livre daqui, não sei das quantas. Como os judeus estavam fazendo, né? Embaixo da cruz. Né? Essas duas posições, do bom ladrão e do mau ladrão, são as duas posições que nós temos em relação ao sofrimento. Que nós podemos ter em relação ao sofrimento. Né? Isso é uma chave de entendimento de tudo. De tudo. Não só da nossa vida espiritual, dos nossos comportamentos, como uma chave de entendimento da política, da sociedade, da história, dos impérios, das quedas dos impérios, da situação de hoje no mundo, de tudo. Tá? Ou você aceita a dor e pede a Deus que a reconheça como uma dor que você está ligando à dor de Nosso Senhor, ou você recusa a dor e procura todos os meios para fugir dela. Só existem essas duas posições no mundo. Não existem outras. Quando corpus morietur, facut anime doletur, paradisi gloria.